está falando de desde Desculpa, o co tá gravando, tá, Melissa? imagina, fique tranquila, eu fui por ok agora. Eu vou adicionando o pessoal, os jogadores que vão entrando aí no decorrer da reunião, Fique tá? tranquila. Vamos lá. Então vamos lá. Desde o começo, como vocês sabem, a gente está seguindo uma sequência, como se fosse uma espinha dorsal de performance, para vocês entenderem cada um dos pontos principais e chaves para modificar a performance. Então a gente já falou do autoconhecimento, que é o que a gente realmente precisa para começar o trabalho. A gente começou a falar do compromisso, a gente falou da concentração, hoje a gente vai falar de confiança. Só que antes de eu falar de confiança, de eu começar a explicar para vocês o que é, de vocês entenderem como é que esse processo funciona dentro da gente, eu gostaria que cada um de vocês tentasse me explicar de um jeito simples o que realmente é para vocês confiança. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam que a confiança é uma construção mental também. E muitas vezes a gente tem um conceito errado do que é confiança, e a gente acaba se cobrando por algo que na verdade não é confiança. Na verdade, é só uma autocobrança, é um pouco diferente. Então, antes de eu começar a explicar para vocês o que é, para que vocês possam me dar uma visão mais de vocês mesmo da confiança, eu gostaria que vocês me explicassem o que realmente para vocês é confiança. Como é que vocês definem, quando vocês vão dizer para mim, eu estava confiante ou eu não estava confiante, o que isso efetivamente significa para vocês? Então, para vocês chegarem para o Cirilo, para mim ou para qualquer outra pessoa, falar assim, eu já não estava confiante. Ou então para vocês chegarem e falar assim, não, hoje eu fiz um jogo que eu estava super confiante. O que que isso significou para vocês? Então, quem vai começar a falar, eu quero que todos que estejam aqui participem. Todas as vezes sou sempre eu que falo, 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 falo. Então, vamos lá. Quem quer começar me explicando o que acredita que é confiança? Vamos lá, eu começo. A confiança, para mim, é quando eu estou preparado para fazer aquilo que é oferecido para mim, né? Por exemplo, na época que eu jogava, quando eu ia para um jogo, se eu não treinasse bem, né, eu não tinha confiança, né, na hora do jogo de estar ali fazendo, né, um jogo bom. Tá? Então, para mim, eu acredito que a confiança é a preparação, né? É uma Perfeito. preparação para um evento, para um jogo, para uma reunião. Então, quanto mais você se prepara, ou quanto Mas, melhor você se prepara, no meu caso, maior minha confiança. perfeito. Quem mais? Eu vou começar a escalar aqui. Denis, Muito bem. Pronto, fica mais fácil. Nossa, já cheguei, pô, minha primeira live aqui, já tô. é isso. Seja bem-vindo! Aqui é assim, aqui a gente já Pô. chega chegando. Não, basicamente é perto disso que o Silvio falou, preparação para a gente tá no dia a dia, para a gente chegar no tal momento e estar preparado para aquilo, ter sua autoconfiança para poder desenvolver tudo aquilo que foi trabalhado, que foi preparado. Perfeito. Quem mais? Eu posso falar, então. Bem, Júnior, vamos. Então, falando como treinador, assim, para mim, a confiança vai muito do dia a dia, como o Cirilo falou, como o Denis comentou, da preparação, mas também eu acho que está muito aliado à coragem, né? De acreditar nas suas habilidades, né? Acreditar, não ter medo de errar, por exemplo, né? Sim, E, bom, a coragem eu acho que está muito correlacionado com a confiança, né? Eu comento com os atletas de que eles precisam ter a coragem de executar o que é treinado, por exemplo, né? Acreditar sim, também nas ideias, no que a gente planejou durante a semana, não só na parte técnica, mas de estratégia também, né? Acho que a sim. confiança, eles também têm que confiar durante a preparação de que aquilo vai funcionar para poder ter confiança na hora do jogo e para executar. Perfeito. Quem mais? Oi, Melissa, boa tarde, tudo bom? Oi, tudo bom e você? Também, tudo certo. Também gostaria de falar, acho que confiança é a mesma coisa aí que meu pai falou, que o Denis falou, quanto mais preparado uma pessoa tá para fazer alguma coisa, no dia a dia, não só no futebol, você se prepara por exemplo, numa prova, você tá Sim, mais confiante para ir na prova. Quanto mais está preparado
por um objetivo seu, você vai estar mais confiante para concluir, entendeu? Isso para mim é confiança. Exatamente. Que mais? Quem mais? Alguém mais tem alguma posição diferente da que já foi passada? Vamos, gente, falem, por favor. Você viu? São tímidos. Vocês viram como não é fácil ficar aqui falando? Você viu, Cirilo? Não é fácil. Confiança, quando você vai para a noite também, todo arrumado, cheiroso, né? Isso é confiança, sabendo que vai voltar com a companhia para casa. Vai dar bom o negócio. Vai dar bom. Exatamente. Você se olha no espelho e diz assim, hoje vai dar bom. É assim, isso é confiança. Alguém mais tem alguma posição diferente? Alguém mais gostaria de expor alguma outra coisa? Então, eu vou começar explicando primeiro que eu estou realmente muito feliz com as colocações de vocês. Normalmente, a maioria dos meus atletas, eles acabam associando a confiança com ter um resultado positivo, tá? E, na verdade, não é isso. Na verdade, a confiança, ela é esse acreditar em si mesmo e nas suas habilidades. Não significa que vai dar bom sempre, não significa que o resultado vai ser positivo sempre, porque isso depende muito das circunstâncias, depende muito do que você está enfrentando naquele momento, depende muito das suas limitações, inclusive, várias vezes, tá? Então, quando eu estou falando de confiança, muitas vezes as pessoas associam, eu ganho e fico confiante. O ganhar, na verdade, ele acaba sendo uma consequência de você estar confiante, estar acreditando que você é capaz de realizar aquilo que você se propôs a fazer, e aí o resultado vem como uma consequência daquilo que você está vivenciando. Então, quando eu estou falando de confiança, eu estou falando de uma habilidade mental que a gente também desenvolve. Ela é uma construção que existe dentro da gente, e aí o que eu falo, mais do que o meu atleta ter confiança, ele é confiante. Então, o ser confiante é você entender e saber dentro de você que você tem as ferramentas e a estrutura necessária para alcançar aquilo que você deseja. Não significa que é porque você é confiante, você vai entrar todo jogo e ganhar. E não significa que entrar num jogo e perder tira a sua confiança. Porque o que eu quero explicar e eu quero que vocês entendam hoje durante toda essa hora é que a confiança ela está muito associado à comparação que você faz do seu objetivo com o seu nível de habilidade, ou seja, do desafio que você vai enfrentar em relação à habilidade que você tem para executar aquilo. E é isso que muitas vezes há um desequilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho um desafio muito alto, tá? E eu considero que o meu nível de habilidade é baixo ou que eu não me preparei suficiente para aquilo, provavelmente o meu nível de confiança vai oscilar também. Provavelmente eu vou ter dificuldade em colocar ali dentro de quadra aquilo que eu sei. Por quê? Porque eu não acredito que eu possa atingir o meu objetivo. E aí eu tendo a não perseverar frente às situações que vão acontecendo no jogo, porque acontece um obstáculo, eu cometo um erro, aquilo tira a minha concentração, aquilo faz com que eu não me sinta capaz de realizar as coisas dali para frente. Então, quando eu estou falando em confiança, eu estou falando em ser confiante, em adquirir essa construção dentro de você, é você entender que, independente do obstáculo que você vai encontrar, que você vai perseverar, porque você vai achar dentro de você caminhos para executar aquilo. Então, por exemplo, o erro, ele é uma das coisas que mais tiram a confiança dos atletas. Então, o atleta erra ou ele fica ansioso, enfim, e isso acaba tirando a confiança dele. Só que aí eu sempre pergunto para todos eles, se você cometeu um erro, isso tirou a sua confiança, então você está me dizendo que a confiança ela está sempre externa. Então, eu preciso estar ganhando, eu preciso estar acertando para que ela seja mantida. Se eu tenho confiança, se eu sei que eu sou confiante, quando eu cometo um erro, eu entendo que aquilo faz parte do jogo e eu consigo transformar aquilo de um modo positivo para evoluir. Então, eu costumo dizer para todo mundo que o erro permite que você evolua e adquira mais confiança ainda na sua habilidade de executar uma ação. Só que todo mundo faz o contrário. Então, todo mundo acredita que, eu errei, aí eu perdi a confiança. Na verdade, a gente não perde a confiança. A gente se desconcentra, onde a gente começa a olhar para outras coisas e a gente começa a entender que a gente não tem habilidade para resolver aquela tarefa. Aí sim você se sente confiante.
sem confiança, você se sente inseguro, desculpa, errei a colocação. Então, quando você está entendendo que você vai realizar aquilo que você se empenhar a fazer, a confiança, ela surge como um sentimento que ninguém consegue me descrever com palavras. É uma coragem, é uma determinação, é um flow. Cada atleta define esse sentimento de confiança de um modo diferente, porque é uma certeza de que aquilo ia dar certo, que não importa o que fosse acontecer, que aquilo ia dar certo. Então, eu sempre faço uma brincadeira. O que você seria capaz de fazer se você tivesse certeza que não daria errado? Então, o que é que você tentaria fazer hoje se você tivesse certeza que aquilo não daria errado? Isso começa a trabalhar essa confiança. E isso começa a fazer você pensar num outro ponto onde você entende, se eu não pudesse falhar, o que eu estaria fazendo? Algum de vocês já parou para pensar nisso? Que se você realmente não pudesse falhar, se você tivesse certeza de que você não pudesse falhar, o que você estaria fazendo de diferente hoje, se você tivesse essa certeza? Em 1 minuto, pensa, o que você estaria fazendo diferente hoje, se você tivesse essa certeza? Imagina que eu dei uma varinha mágica para vocês, que vocês podem executar o que vocês quiserem, que não vai ter erro. O que você se arriscaria a estar fazendo? Bicho, é de brar todo mundo, Melissa. Por quê? Aí vem a minha pergunta, por que se você tivesse certeza que você não ia errar, você faria isso? E o que te impede de fazer isso hoje? Entende a diferença? Sim, entendo. Por que que você faria isso se você tivesse certeza que você não ia cometer um erro? Calma aí que travou, não ouvi. Fala de novo. Por que que você faria isso se você tivesse certeza que você conseguiria acertar e não erraria nada? Por que que você se permitiria fazer? A confiança tá mais... Minha confiança tá mais em cima. E por que que você não faz isso hoje? Por que que efetivamente você deixa de fazer isso hoje? Talvez por medo de errar, entendeu? Aí vem o Ô, Melissa, Fazer algo e errar. Denis. é uma coisa que tirando comigo, assim, né, por mim, na minha posição, tem muito a ver também com o medo, né, de se impor, né, medo de errar e não querer arriscar tal coisa, né? Não sei, quem me conhece, aí, se não me conhece, né, o meu estilo de jogo é um pouco mais arriscado, né, comparado a outras pessoas, assim. Então, tipo, eu sou um cara que arrisca muito. E eu tô muito perto do erro. Mas se eu não tiver confiante, eu não vou fazer nunca, entendeu? Então, mesmo eu estando preparado, treinando todos os dias aquilo, me adaptando àquilo, né, treinando isso ou outra coisa, se eu não tiver preparado para aquilo, se eu não arriscar, não tiver, mesmo com medo, arriscar, né? E isso a gente Exatamente. vai criando coragem, vai criando confiança e isso a gente vai ganhando uma casca, né? Sim. Então, eu vejo um pouco disso. Porque você entende que a confiança, ela é o resultado da sua preparação, ela é o resultado do domínio que você tem da técnica, ela é o resultado do seu esforço, mas ela é o resultado do controle que você tem da sua mente também. Porque todo mundo que faz algo grande está sempre mais perto do erro do que do acerto, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, tá? Então, assim, eu tenho vários atletas de outras modalidades, mas eu vou dar um exemplo do vôlei, por exemplo, só para você entender. Ou do basquete, eu tenho um atleta que fez a mesma coisa no basquete. E você tem um número X de pontos que você deseja fazer como meta e você acredita que você pode, no mínimo você tem que ter o dobro de tentativas para que aquele número saia. Então, por exemplo, se eu quero que o meu atleta faça de 25 a 30 pontos por partida, ele tem que arremessar no mínimo 60 bolas. Se eu quero que uma atleta faça em torno de 30 pontos, 5 pontos no vôlei, por exemplo, ela vai ter que atacar no mínimo 60, 70 bolas, às vezes, para que ela consiga fazer isso. Então, quando você vai olhar, se você for olhar um scout, por exemplo, de um atleta desse, você vai ver que o percentual dele não é alto, não é 100 de 100, não é 80%, 90%.
quanto mais pontos ele faz, muitas vezes o percentual dele fica ali em torno de 50%, 40%, um pouquinho mais. Por quê? Sim. Porque quando você faz, por exemplo, Melissa, eu fiz uma finalização, eu fiz um gol. Parabéns, você fez 100 de 100. Só que, por exemplo, qual a chance de você, de 10 bolas, fazer um gol e de uma fazer um gol? Entende? Você tem 10 chances de fazer um gol em 10 tentativas. Você só tem uma em uma. Se você acerta uma de uma, parabéns, você fez 100 de 100. Mas a chance, ela é infinitamente maior se você tiver mais tentativas. E a confiança, ela é justamente esse ponto. É o que te permite tentar, que nem, por exemplo, foi o Juan que falou agora do drible, né, Juan? Não, Bruninho. Não, foi o Bruno. Foi o Bruno. Achei que tivesse sido o Juan. Bruno, desculpa. Achei que tivesse sido o Juan. Desculpa. Então, por que você não faz o drible hoje? Não é só porque você tem medo de errar. Existe uma outra coisa que mina a nossa confiança que a gente não percebe, que é o julgamento dos outros. O que o outro vai pensar. Então, o técnico vai me tirar porque eu errei. Os outros vão achar que eu não sou boa, que eu sou fominho, que eu estou tentando resolver tudo sozinho. Então, uma das coisas que mais prejudica o desenvolvimento da confiança do ser humano é o medo do julgamento. Não é só o medo do erro. Por quê? Porque, por exemplo, o Denis falou, ele está mais perto do erro que do acerto. Ele tem que arriscar mais, ele vai correr mais risco de errar. Os meus atletas do basquete, os meus atletas do vôlei, eles cometem, eles têm que tentar várias vezes para conseguir acertar o número de jogadas que eles desejam. Então, eles sabem que eles vão estar mais perto de um erro que de um acerto, só que isso não muda a crença que eles têm a respeito da própria capacidade. Só que para você construir um ser confiante, para você entender que você se considera realmente capaz de realizar algo, você também tem que se desprender do julgamento externo. Você também tem que se desprender do que os outros vão pensar se eu errar. O que os outros vão pensar se eu pegar a bola e sair driblando todo mundo para tentar fazer o gol. Porque aí vem um pensamento. E se eu não conseguir? Porque se você driblar todo mundo, fizer o gol, vai todo mundo comemorar com você e ficar super feliz. O problema é quando você dribla todo mundo, chega lá, chuta e você não consegue. Aí você fala, putz, aí vai todo mundo dizer que eu sou fominha, dizer que eu não quis passar a bola, dizer que eu só jogo sozinho. E aí você acaba limitando o seu potencial e limitando a sua capacidade de desenvolver a sua própria confiança. Então você precisa entender que enquanto você está competindo, enquanto você está dentro de quadra, você tem que entender que todos os seus movimentos, eles são executados buscando uma finalização positiva, buscando vencer, buscando ganhar o jogo. Se isso vai acontecer ou não, aí é uma consequência de todo o trabalho que foi construído ali ao longo da quadra. O problema é que às vezes a gente associa tudo. Se você fez um jogo ruim, você associa assim, hoje eu não estava confiante, não estava bem, não estava me sentindo assim. Só que por que você estava assim? Será que você realmente acreditava na sua capacidade de realizar aquilo que você estava fazendo? Será que você sabia realmente aquilo que você queria realizar? A nossa mente, ela tem um mecanismo, que é até um mecanismo talvez de preservação, eu não sei ainda, eu não consegui explicar. Mas ela cria defesas para a gente. Eu já falei que eu tentei procurar isso em algum lugar, alguma explicação científica, e eu não consegui achar. Só que o que acontece? A nossa mente, ela cria um mecanismo de proteção da nossa autoestima, até da nossa confiança. Toda vez a gente vai fazer uma coisa, mas a gente vai com aquela coisinha no fundo, tipo assim, mas eu não estava me sentindo tão bem, mas aconteceu tal coisa antes, tive dor de barriga, qualquer coisa que a cabeça crie um pouco antes de você ir executar, para você entender que se der ruim, porque não estava 100%. Só que este é um mecanismo que a cabeça acha que está te protegendo, só que ela está dificultando a sua construção da confiança. Por quê? Porque você só consegue acessar realmente todo o seu potencial quando você entende que você precisa usar tudo que você tem para saber o que está te faltando. E a sua mente, ela só vai realizar aquilo que você acreditar. Por isso que toda vez que você estiver indo realizar uma performance, então, por exemplo, eu tenho muitos clientes que falam assim para mim, mas na semana do jogo eu não treinei bem. Eu digo, daí, quantos anos você treina? Desculpa, peraí, como é que 2 dias antes do jogo você não treinou bem, isso vai afetar o jogo? Peraí, calma, vamos lá. Porque você entende? Você faz isso a vida inteira.
Você treina todos os dias, você se dedica a se aperfeiçoar todos os dias, você planta todos os dias aquilo que você está buscando. Só que às vezes na semana do jogo, por ansiedade, por nervosismo, por falta de foco, por ter acontecido alguma coisa, mesmo você ter tido dor de barriga, não importa, você já acha que você já não está pronto. E aí você já não vai para o jogo acreditando naquilo que você sabe que você pode fazer. Por isso que as pessoas dizem: "Ah, agora eu estava sem confiança. Ah, eu me senti inseguro por tal coisa". Só que na verdade isso é uma defesa da sua mente. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês entenderem como a confiança obriga vocês a se movimentarem de um modo diferente. Qual foi a última vez que vocês disseram para você, ou para o técnico, ou para qualquer pessoa próxima a vocês: "Acredite, eu vou fazer tudo, eu vou dar 100% de mim, eu vou fazer tudo para isso acontecer"? Qual foi a última vez que vocês se lembram de ter pronunciado algo parecido com isso? Quem se lembra da última vez que fez isso? De ter dito: "Eu vou dar 100% de mim, não importa o que aconteça"? Qual foi a última vez que vocês se lembram de ter dito isso? Cara, o Cirilo presenciou uma dessa no passado aqui na UEFA. Hã. A gente tentou de tudo que é jeito, tudo que é jeito, e não deu certo. Ele presenciou de perto isso e é uma coisa que a gente levou como aprendizado aqui no clube. Hum. E, cara, foi uma coisa surreal que aconteceu, que eu não sei se vai acontecer de novo, vai demorar, sei lá, 100 anos para acontecer. De nosso time dar 76 finalizações numa partida e fazer um gol. Já teve de não Acontece, fazer nenhum gol. E, pô, foi uma coisa surreal, cara, surreal. Que acontece. ele até estava perto e presenciou isso aí, né? Então ele Melissa, deixa eu só completar. consegue explicar isso aí. Hã. O Denis ele é goleiro, tá? E Sim, transferiu ano passado para o Cazaquistão, tá? E tá. não só o Denis, mas tem o Enzo aqui e tem o Juan, tá? São 3 goleiros. Então, né, por isso que ele fala, eu Sim. arrisco mais e o risco dele Sim, porque o também, risco dele é mais visto, além de tudo. o erro dele custa 2, 3 vezes deles, né? Custa um Custa pouco mais do que o erro de um mais. de um linha. Sim, não tenha dúvida. E quando você compara até o futsal, o futebol com outro esporte, a gente tem esse lado cultural nosso, né? Que nem você disse, o jogador, que nem o Bruninho falou, se eu for pegar a bola e driblar toda hora, tem mais Você três, fominha. Aham, mais sim. três, poxa, e aí? Como que é o negócio? Né? Sim. Eu também quero jogar. Então, isso acaba também limitando, né? Diminuindo a confiança, não sei, de comparação com outro esporte, entendeu? Sim, eu não sei, eu não diria nem diminuindo a confiança, você restringe possibilidades de ação, a confiança não muda, né. Sim, Então, por exemplo, para os goleiros, eles vão saber agora o que eu vou dizer. Todo mundo pode errar, menos eles. exatamente. Mas por que que eles não podem errar? Lógico que eles podem errar, eles têm o direito de errar, mas por que que eles não podem errar? Porque o erro deles é visível, é o gol, ponto. Não tem ninguém atrás deles para eles olharem, apontar e falar assim: "Puta, o cara não pegou". E aí vem o ponto que eu por isso que para mim é importante que falar sobre confiança, porque a confiança não é uma construção que fica que eu quero, né, que fique oscilando, ela oscila sim. E às vezes eu falo que a gente leva 5 anos para construir, 5 minutos para destruir a confiança de um atleta com uma frase, tá. Às vezes o atleta fica ali 5 anos batalhando para que aquela construção mental aconteça, que ele se sinta confiante. De repente, em uma frase, o técnico consegue acabar com tudo, ou o torcedor, enfim, qualquer pessoa, consegue acabar com tudo com uma frase que às vezes foi colocada num momento ali infeliz. Só que quando você é exposto, então principalmente a questão dos goleiros, que eles são expostos o tempo inteiro, porque passou deles é gol, não tem como consertar. Então eles são sempre forçados a não errar. Só que o que diferencia um atleta top, tá? Então se você perguntar assim para mim: "Melissa, mas o que diferencia realmente um atleta top de linha de um atleta mediano ou um atleta, abaixo da média", enfim. Eu sempre vou dizer o modo como ele vai lidar com o erro. Então essa para mim é a verdadeira confiança. A confiança não é você acertar, a confiança é você errar e me mostrar que aquilo não mudou quem você é ou a sua crença, tá? Ou o seu acreditar em você e na sua habilidade. Quando o atleta, que ele é confiante, então ele tem isso como ser, não como uma habilidade que ele tem,
ele entende que o erro também é uma fonte de aprendizado, ele pode ficar frustrado, ele pode ficar bravo, mas isso não afeta a crença nele da habilidade que ele tem. Não sei se dá para entender um pouco a diferença. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bobo, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando sobre essa construção. Vamos supor, eu sei fazer bolo, eu faço bolo muito bem, tá? É um exemplo, faço bolo muito bem. Só que quando eu fui fazer o bolo, botei no forno, o bolo queimou. Deu errado. Não significa que eu nunca mais vou fazer bolo na vida ou que eu vou dizer para as pessoas, puta, eu sou horrível fazendo bolo. Não, eu sei que eu sou boa em fazer bolo. Eu sei que eu faço bolo bom. Aquele dia eu pus o bolo no forno, esqueci, ele queimou. Eu errei a temperatura do forno, qualquer coisa que seja. Então eu já entendo que, por exemplo, aquele tipo de bolo eu não posso pôr naquele forno, eu não posso pôr naquela temperatura. Pronto. Isso não muda a minha crença de que eu sei fazer bolo e que eu faço bolo bom. Dá para entender um pouco a diferença? Dá para entender o que eu falo sobre confiança? Então, quando você erra, então você está na quadra e você comete um erro, isso não pode afetar aquilo que você acredita a respeito de você, mas na maioria das vezes afeta. E afeta não porque você às vezes tem dúvida de você, afeta pelo que você ouve de fora. Entende? Então, às vezes, você ouve uma coisa de fora e você fala, putz, verdade, eu podia ter feito tal coisa, caramba, como eu não vi isso? E aí você julga e questiona a sua própria habilidade. Na hora que você passa a fazer isso, você começa a diminuir essa sua confiança. Por quê? Porque lembra que eu falei, para você conseguir construir sua confiança, a primeira coisa que você precisa entender é quem é você, quais são suas limitações e quais são suas forças. Por quê? Eu sei que eu não sou boa numa determinada coisa, então quando eu tentar fazer aquilo, eu sei que vai dar errado com mais facilidade. E se eu me frustrar e se eu continuar insistindo em tentar ser boa em algo que eu não sou boa, eu vou diminuindo ainda mais a minha confiança. Porque confiança, ela precisa de algum momento entender que está dando certo. Então, se eu estou fazendo uma coisa, eu estou sempre me frustrando, em que momento eu estou reforçando aquilo que eu sei? Em que momento eu estou realmente fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo e evoluindo? Então, por exemplo, hoje, a maior parte de vocês passa o treino tentando resolver problemas ou melhorar aquilo que não é bom. Estou certo ou estou errado? Claro. Tá certo. Só que eu vou fazer uma outra pergunta. Em que momento vocês treinam que você é bom de verdade? No que a gente é bom de verdade? Em que momento do treino vocês estão realmente focados em aperfeiçoar aquilo que vocês são bons de verdade? Licença, eu acho que o Claro. treinamento é sobre isso, né? A gente tem que atacar os nossos pontos fracos e aperfeiçoar o que a gente já é bom, potencializar o que a gente já é bom, né? Exatamente. Só que em que momentos você se lembra disso? A maioria das vezes você está sendo apontado por alguma coisa que você não fez bem e você chega no treino tentando melhorar aquilo o tempo todo. Por exemplo, vocês estão tendo dificuldade de finalizar. Quem costuma finalizar, tem dificuldade de finalização. Você chega no treino, você treina 300 finalizações. Só que você é bom, por exemplo, sei lá, na marcação, você é bom no 1 contra 1 ofensivo, mas você não treina isso, porque o seu problema estava na finalização naquele jogo, entende? Eu preciso que haja um equilíbrio. Eu preciso, exatamente como o Juan falou, que você entenda, este é o meu ponto fraco, eu preciso evoluí-lo. Só que eu tenho um ponto forte que eu preciso desenvolver ainda mais. Por quê? Porque vamos imaginar que o tempo todo você tenta fazer uma coisa, então vamos de novo dar exemplo da cozinha. Olha, hoje eu estou com a cozinha na mente, eu vou dar o exemplo da cozinha. Vamos supor que você tem que fazer uma comida diferente. E você dê para uma pessoa provar, e ela fala assim, tá bom, mas falta sal. Aí você fala, tá bom, beleza. Aí você faz a comida no dia seguinte, a pessoa fala assim, tá gostoso, mas agora tá salgado demais. Aí você faz a comida no terceiro dia. Aí você vai no terceiro dia, a pessoa fala assim, tá bom, mas você podia ter posto um pouquinho mais de salsinha. O que você vai falar para essa pessoa? Não vem mais aqui. Não vem mais aqui. Tipo assim, quando que vai estar bom? Eu não faço mais nada para você. Você entende que essas vão ser as reações? Só que você entende que a Isso. tua cabeça faz a mesma coisa quando você está treinando, e você tenta fazer uma coisa e dá errado, aí você vai de outro jeito e dá errado, aí você vai de outro jeito e dá errado. A cabeça começa, quando que isso vai ficar bom?
Quando que eu vou conseguir? E ela começa a ter a mesma reação, eu não quero mais, eu não vou fazer. E é por isso que a gente oscila. Por quê? Porque você tem que entender que se você está treinando uma coisa e naquele momento aquilo que você está treinando não está saindo, saia daquela situação. Vá fazer algo em que você confie, vá fazer algo que te dê segurança, vá fazer um movimento que te permita entender assim, aqui eu sou bom. E você começa a treinar aquilo, e você começa a sentir confiança de novo. Aí você volta a tentar arrumar aquilo que não estava te deixando seguro. Só Ô, que Melissa, Oi, pode falar. rapidinho, eu só queria falar Fala aí. que eu acho que o nosso esporte é um pouco diferente, o nosso esporte coletivo. Porque, por exemplo, quando a gente joga o time coletivo e a gente está mal no ataque e é muito bom na defesa, a tendência é o treinador sempre falar para a gente treinar o ataque e ficar o treino inteiro treinando ataque, os próximos meses treinando ataque, entendeu? Então não depende Exatamente, muito da gente treinar a defesa, depende sim do de uma treinador. pessoa. Isso que eu tô... Exatamente o que Ei, acontece. treinador é o culpado, né, Júnior? É, eu tentei dar um recado aí Eu pro entendi Júnior, isso ainda aí bem que... também. Ah, é. Júnior, entendeu? Mais claro que isso não tem, né? Não, mas ó, ele falou uma coisa que é certa. O que acontece na escola também? O que a gente aprendeu a vida inteira? Se a gente é bom em português, perfeito. Se a gente formar em matemática, todo mundo obriga a gente a fazer recuperação de matemática, estudar matemática, se enfiar na matemática, porque a gente detesta matemática. A gente é obrigado a ficar estudando matemática. E o português que a gente gosta, ninguém nem presta atenção porque a gente tirou nota. Entende assim, eu entendo. Às vezes não dá para você mudar sozinho o seu treinamento, até porque você tem um técnico e ele acha que se você está ruim naquilo, ele te põe fazendo aquilo todo dia, porque ele acha que assim você vai melhorar. Júnior, é um recado para você agora. Não funciona assim. Entendeu? Quando você está construindo a confiança de uma pessoa, a primeira coisa que você tem que entender é onde ela é forte, porque é esta força que você vai usar para fazer ela desenvolver a fraqueza dela. Então, eu sei que o meu atleta está indo bem na defesa, mas ele está indo mal na finalização. Se eu colocar ele a semana inteira tentando atacar, não vai funcionar, porque ele vai se sentir mais pressionado e aquilo não vai sair. Só que, ao mesmo tempo, se eu largar ele só defendendo, a cabeça dele vai entrar naquela zona de conforto, tipo assim, não preciso mais me preocupar com o ataque, eu também não vou melhorar. Então, você precisa ter o equilíbrio. E aí acontece uma coisa importante. Às vezes o técnico não te dá esse equilíbrio. Então, acaba o treino e você fala assim para o seu companheiro de equipe: vamos fazer um contra um defensivo? Vamos treinar um pouco de marcação para você fazer aquele movimento que você sabe que você está fazendo bem e terminar o treino com a sensação de que você fez alguma coisa que realmente você teve controle. E aí não depende do técnico. A maioria dos meus clientes fica 5, 10 minutos depois do treino, quando o técnico não faz esse equilíbrio, equilibrando. Ou a mesma coisa, por exemplo, vamos supor que o técnico foi o contrário, que o técnico viu que você estava bem na defesa e mal no ataque, e ele botou você só defendendo o treino inteiro. Você sai do treino, você pede 5 minutos, você vai finalizando. Você pede para alguém ficar com você, você dribla e chuta, você chuta sozinho, você chuta da esquerda, da direita, do meio, de cima, de baixo. Faz 5 minutos de finalização. Então, entende? Eu sei, e principalmente eu entendo, porque no esporte coletivo é difícil a gente conseguir fazer o técnico acessar todo mundo e entregar a informação para todo mundo. Por isso que é importante você conhecer as suas limitações e as suas forças, para durante o treino, você com a sua experiência, saber o que fazer. Você começa a adquirir experiência e você começa a entender o que te desafia, o que realmente te coloca numa zona de conforto e como você vai fazer isso para conseguir como você vai fazer esse equilíbrio para conseguir uma boa performance, entendeu? Quando eu trabalho com treinador é mais fácil, porque eu mesmo já digo para o treinador, faz isso, faz aquilo, vai dar errado, isso vai dar certo, aquilo, a gente entra num equilíbrio. É mais fácil quando o treinador conhece os atletas, porque ele sabe onde mexer. Na maioria das vezes, a gente não tem, eu não tenho esse acesso. O atleta tem que fazer isso sozinho. Então, a gente precisa entender que, assim, eu não escolho ser confiante ou não. Eu acredito, eu crio uma crença de que eu sou ou não sou, de que eu sou capaz ou não sou capaz. E se eu entendo que eu sou capaz, não importa o desafio que vem. Por quê? Porque a verdadeira confiança, ela também não está em não desistir. Tipo, se aquilo não está dando certo, aquilo está me desafiando e não está saindo como eu espero. Então, peraí, calma, eu preciso resolver o meu problema antes, eu preciso adquirir uma habilidade antes. Então, não é não desistir e ficar ali batendo a cabeça na parede o tempo todo para tentar fazer aquilo funcionar.
Mas é entender que, às vezes, a situação que está se apresentando, ela está acima demais do nível de habilidade que você tem. E você nunca vai conseguir acessar a confiança se o desafio está muito acima do que você é capaz de fazer. Então, você tem que recuar e falar, peraí, eu não tenho habilidade para chegar lá. Então, vamos lá. Eu preciso desenvolver o quê? E aí você vai desenvolvendo o que você precisa. Então, quando você é confrontado com um desafio, todas as pessoas que têm o que eu chamo de resistência mental, é que os preparadores físicos não gostam muito que confunde com a resistência que eles usam física, mas quando você tem essa resistência mental, quando você realmente constrói esse ser confiante dentro de você, você consegue usar essa força independente da situação. E aí vem esse ponto. Eu sei que o desafio está demais, então eu quebro ele em partes menores que eu consiga alcançar. Eu sei que o desafio está de menos e está me deixando ali desanimado, sem vontade, eu estou fazendo as coisas tudo de qualquer jeito, porque aquele desafio é mais fraco, eu sou muito mais capaz que aquilo, então eu mesma me desafio. Então, quando o meu atleta fala assim, eu vou para um jogo que é fácil, eu digo, peraí, é fácil, então o que você vai fazer para fazer ele ficar difícil? Porque este é o ponto. O que eu vou fazer com um jogo fácil para ele me desafiar, para que eu consiga executar aquilo que eu quero. Então, a confiança, ela vem da disciplina mesmo que você tem de treinar todos os dias para criar isso dentro de você. A gente usa diversas estratégias. A mais comum, eu falo que é como a gente conversa com a gente e é a imaginação. Às vezes você vai ouvir as pessoas falarem de treino mental, de visualização. Eu costumo usar hoje a palavra projeção, tá? Por quê? Porque é como você projeta a sua mente para uma situação e faz aquilo acontecer. Então, por exemplo, todos os meus atletas em reabilitação de lesão, eles têm um mapa de visualização, eles têm um programa de visualização para executar durante toda a reabilitação deles. Eles não ficam sem treinar, porque eles, enquanto estão fazendo o tratamento, eles estão fazendo treinamento mental, ou seja, eles treinam finalização, eles treinam defesa, eles treinam ataque, eles treinam tudo que eles quiserem treinar através dos ensaios mentais. Por quê? Porque quando você se imagina executando níveis ótimos de performance, essa situação começa a se tornar familiar para você. E aí a sua mente começa a acreditar porque ela já fez. Então, tudo que você imagina com exatidão, com clareza, com foco, isso volta como uma percepção de que eu já realizei aquilo. E se eu já realizei aquilo, eu passo a entender que aquilo faz parte de mim, que é como eu falei para vocês lá atrás. A confiança não é uma escolha. Hoje eu estava confiante. Não, não. A confiança é uma crença, é um acreditar, é um saber e ter essa certeza interna de que você sabe que você pode. E outra coisa que eu também uso, eu já falei já lá na concentração, ter uma rotina mental, como se fosse do dia a dia. Cria uma etiqueta como se fosse uma notificação dizendo para você: ó, você pode, ó, vai dar certo, ó, você consegue. Então, quando você cria disciplina, você consegue trazer uma maior segurança para você mesmo. Só que o que acontece? Hoje mesmo ainda aconteceu uma coisa bem interessante. Eu estou pedindo para um cliente meu usar uma rotina porque eu estou mudando um hábito dele. E hoje ele falou: Melissa, não funciona, não dá certo, não dá, não rola. Eu falei: quantas vezes você fez? Fiz algumas. Eu falei: como assim algumas? De vez em quando, porque eu não lembro. Então, de vez em quando eu faço, de vez em quando. Mas quando eu faço não funciona, não. Rotina é todo dia. Treinar a confiança, treinar a concentração é todo dia. E é em todos os lugares, porque quando você é confiante, você não pode ser confiante só dentro da quadra, você tem que ser confiante fora também. Quando você é concentrado, você não pode ser concentrado só dentro da quadra, você tem que ser concentrado fora também. Então, isso para mim é o que as pessoas deixam de fazer. A disciplina você faz constantemente e não esporadicamente. Quando você pensa, eu vou para o treino completamente concentrado, só que aí você chega em casa, você não tem foco para nada. Você está fazendo comida, assistindo TV. Você está assistindo TV, olhando para o celular. Você está lendo, ouvindo música. Então, assim, onde está o foco? Mas quando eu vou para a quadra, eu sou focado. Como assim, quando você vai para a quadra, você é focado? Foco é uma coisa só.
O foco é um treinamento, como a confiança. Então, assim, eu em quadra sou muito confiante, mas fora de quadra não tenho confiança nenhuma, não sei fazer nada. Como assim não sabe fazer nada? Então, toda vez que a gente está falando dessas características mentais, eu estou falando de vocês como um todo. Então, quando eu estou falando em todas essas partes que a gente está aprendendo, eu estou realmente fazendo vocês entenderem que a gente está criando um modelo de ação na cabeça de vocês. Vocês têm a visão de onde vocês estão indo e vocês determinam ações que vão te levar até lá. E essas ações, elas organizam os recursos que vocês têm para atingir os resultados. Então, por exemplo, não adianta absolutamente nada eu falar assim, eu sou bom na finalização, eu sou bom no drible, mas eu não uso nada disso. Por que não? Porque o esquema do técnico, porque eu tenho medo de errar, porque eu tenho... Então, não funciona. Então, não adianta você ter um recurso se você não acessa no momento que você precisa acessar. Não adianta você acreditar que você é bom naquilo que você está fazendo se você não se permite fazer. E aí, para mim, a permissão é o mais importante. Porque a permissão vem da coragem, vem da confiança, vem dessa característica interna de saber que o que você precisa está dentro de você. Então, se o Bruno vai pegar a bola e driblar todo mundo, ele tem que ter certeza de que ele sabe que aquilo é o que ele sabe fazer. Se ele tiver dúvida, ele vai errar. Se ele errar, vai todo mundo cair matando em cima dele. Que ele tinha que ter passado a bola, que ele era fominha, que ele... Agora, se ele tiver a certeza de que ele sabe o que fazer, ele vai executar o movimento. E o mais importante, ele vai ter consciência de quando executar o movimento, que não é saindo, pegando toda a bola, sair driblando que vai dar certo. Então, quando a gente está falando disso, eu preciso que vocês entendam que a gente está construindo algo muito maior e que não está isolado. Então, por exemplo, se você não tem, juntando as três que a gente já aprendeu, se você não tem compromisso, ou seja, se você não sabe pelo que você está lutando, se você não tem concentração e foco, se você não sabe manter você ali no presente, como é que você quer acessar suas habilidades? Como é que você realmente quer ter confiança? Então, como é que você quer fazer as coisas funcionarem se você não acessa o momento que você está vivendo? A confiança, ela não funciona fora do presente, tá? Aquilo que eu estou fazendo agora me permite acessar ou não o meu potencial. E é desse momento que eu me torno ainda maior. Então, é quando eu falei para vocês, se você tivesse a certeza de que você não pode errar, se você tivesse a certeza de que você não ia falhar, o que você estaria fazendo hoje, eu estou dizendo exatamente isso. Se você tivesse completamente focado no momento presente, entendendo que cada uma das suas ações estão trazendo o resultado que você deseja, você não teria medo de correr riscos, você não se preocuparia com o erro, porque você entende que tudo que acontece tem um propósito e é uma fonte de aprendizado. E isso mantém a sua confiança elevada. Então, a confiança, ela é um dos nossos principais construtos mentais. Só que ela não funciona isoladamente. Eu dependo muito de como eu me vejo, eu dependo muito de como eu acredito, daquilo que eu acredito a respeito de mim mesmo. Então, não adianta o mundo inteiro dizer para vocês que vocês são jogadores top, se dentro de vocês fica assim, Melissa, eu nem sei se eu sou tão bom assim. Eu cometo uns erros meio juvenil ainda. Então, entende? Não adianta vir de fora. Se não adianta vir de fora para construir sua confiança, por que vir de fora estraga ela? Então, por que quando alguém diz que você não é bom o bastante, você realmente acredita? De novo, porque não está fora, está dentro. Então, antes de eu passar algumas atividades para vocês, agora que eu estou explicando para vocês tudo como a construção da confiança funciona, o que vocês acreditam que vocês poderiam fazer diferente na vida de vocês a partir de hoje para começar a reforçar essa confiança como parte de quem vocês são? Então, o que vocês me disseram no começo foi perfeito. A confiança é realmente essa construção que vocês me deram. Ela é realmente esse conceito. Só que hoje, olhando para a vida de vocês, olhando para tudo que vocês enfrentam, para situações que desafiam vocês, o que vocês consideram as ações mais importantes para serem colocadas na vida de vocês a partir de hoje, para reforçar essa confiança e para permitir que ela se torne ainda maior? Vamos lá, de novo, todo mundo. Olha, hoje é dia de vocês falarem também. Vai, todo mundo. Quem pensou em ações que podem começar a realizar a partir de hoje?
Vou começar então, Melissa, de novo. Ah, mas muito bem. Acho que treinar para mim, acho que todo canhoto tem isso, que é muito difícil chutar com a outra perna. E não tem nenhuma Impossível, irmão. Mano, é para vir difícil. tirar e chutar com a direita. Complicado. Acho que para isso é muito importante você treinar mesmo, para você tomar confiança e vai melhorar muito. A gente vê atleta hoje que chuta com as duas pernas, que ele já tem um nível maior só de chutar com as duas pernas, entendeu? Então isso é muito Exatamente. importante. Sabe por que Sim, que a sim. pessoa que chuta com as duas, ela nem é boa assim nas duas pernas? Porque a gente tem uma perna predominante de preferência. Mas sabe por que que a pessoa que é ambidestra, que chuta com as duas pernas, ela tem uma vantagem competitiva? Confiança? Não sei. Ela não tem medo que a bola caia na perna que ela é ruim. Entendeu? Todo mundo que tem uma dificuldade, ou vou falar uma deficiência, vai uma debilidade, pai, vamos dizer assim, eu sei, então, por exemplo, pai, você sabe que a sua perna direita é ótima, a sua perna esquerda praticamente não existe. O jogo inteiro, a sua mente passa tentando te proteger e tentando tirar a bola e proteger o teu lado esquerdo que é ruim. Então, você não consegue explorar o seu potencial. Você está o tempo todo evitando que a bola caia naquele pé que é ruim. Quando você treina, não significa que a sua perna esquerda vai ficar perfeita, você vai finalizar como se fosse com a direita. Não vai acontecer nada disso. Pelo contrário, talvez você nem finalize tão bem com a esquerda. A grande questão e a grande sacada é que você para de ter medo que a bola caia ali. E aí você não fica virando o corpo, protegendo, tentando se torcer todo para a bola cair na perna certa. Você simplesmente está conseguindo viver o jogo. É por isso que você fala, ele tem mais confiança. Não é, ele está leve, ele não tem medo. Entende? E é por isso que é importante você entender que é uma das atividades, quais são os seus pontos fracos, ou seja, o que é que você realmente não é bom, porque onde você não é bom é sua sombra, é onde toda vez vai gerar insegurança. E a sua mente tenta te proteger disso. Então, o tempo inteiro ela fica criando um jogo para um lado, para você não correr o risco do outro. E quando chega do outro, você fala assim, meu Deus, eu não acredito. Aí você erra, aí vem aquela frustração enorme, você fala, eu sabia, porque aí você começa aquela que a mente começa a contar a história. Eu não sou bom nisso, eu sabia que a bola ia vir aqui. Aí você começa a fazer o quê? Se diminuir. Você começa a se diminuir, você começa a gerar insegurança. Você começa a gerar insegurança, você para de arriscar. E aí, quando você vê nem o que você é bom, você está executando dentro do jogo. Você só está quietinho, rezando para a bola não aparecer para você não cometer mais nenhum erro. Entende por que a gente trabalha aquilo que a gente não é bom? E você pode fazer isso independente do treino, você pode fazer isso fora do treino. Você pode fazer isso com exercícios de consciência corporal, de fechar o olho, imaginar a bola chegando e você dominando com a esquerda e tocando, para ver como você se sente. Você pode fechar os olhos e imaginar que a bola chegou e você só dominou, passou ela para o seu pé bom e foi embora para frente. Isso você não precisa nem estar com bola. São 5 minutos que você faz de um ensaio mental da sua mente vendo essas situações. Até que ela tenha confiança, né? De colocar isso dentro da quadra mesmo. Falar, hoje eu vou tentar pegar a bola, vamos ver como funciona. Então, essa é a construção. Isso é uma atividade que você pode fazer a partir de hoje para ir adquirindo essa consistência e trazendo e perdendo esse medo da perna que não é boa. Quem mais? Eu acredito que até um exercício que eu fazia antes, quando eu jogava, tá? E aqui a maioria dos atletas aí são atletas aí, né, que já tem uma boa experiência, a não ser do Henry, que é mais novo, o Enzo, o Custódio, né? Enfim, a confiança, quando eu não tinha uma confiança de um determinado treinador, um determinado diretor, eu fazia esse tipo de exercício. Poxa, eu não vou deixar de virar uma bola porque ele não quer. Porque no final, eu não vou fazer nem aquilo que eu sei fazer, né? Nem aquilo que o técnico quer. Vou querer agradar aquilo que o técnico quer. Então, não dá certo nenhuma coisa nem outra. E, por um outro lado, né, a nossa carreira, a carreira de vocês como atleta de futsal, o que é, né? É a parte financeira. Quanto mais eu arrisco, quanto mais eu tento, melhores contratos, melhores salários, né? Então, a gente vê aí os jogadores top, né, do nosso esporte futsal, são aqueles que, né, aos 45 pega a bola para bater um pênalti. Sim. Né? Então, eles desafiam o treinador de uma maneira ou outra. Se deu errado, deu errado. Fui embora, olha,
mas eu tentei. Então, eu acredito que seja aí também para aqueles que não tenham tanta confiança, né, desse outro lado de um treinador que vem aí podando, tentar usar. Sim. Vai embora, eu vou embora, mas eu vou embora com aquela convicção que eu tentei. Exatamente. Dane, que se dane, né? Claro, mais uma vez, né, os jogadores que estão aqui, obviamente você não vai pegar a bola toda hora e Exatamente, sair já achando tem que a tá experiência. sozinho em quadra. Vocês já sabem aquilo que eu estou falando, né? Eu falei assim com Sim. mais novos aí, que ainda tem que ouvir também muito o Sim. treinador até criar essa, né? O Cirilo falou uma coisa extremamente importante agora. Eu vou dar para vocês um exemplo real, tá? Eu tenho um cliente e ele foi contratado por uma equipe em março. E ele chegou na equipe, começou a treinar. Um mês depois, o auxiliar técnico chamou ele e disse assim: ó, o técnico está descontente, porque ele disse que você não está treinando como ele viu você no vídeo, que ele contratou um cara e veio outro. Foi essa frase que o auxiliar disse para ele, que ele contratou um e veio outro. E ele estava muito bravo. E eu falei, tá, mas me explica o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Ele tem um jogo mais ofensivo. Tá? Então, ele ia mais, mesmo sendo um jogador de defesa, ele ia mais para o meio do campo. E ele arriscava mesmo de lá do meio do campo. E ele começou, o técnico não gostava disso. O técnico queria que ele não passasse do meio de campo. Então, ele começou a ficar no meio de campo, começou a arriscar menos, obedecendo taticamente o que o técnico havia pedido. Um mês depois, o técnico reclamou que não era o cara que ele tinha contratado, que ele não era o cara do vídeo. Acontece que o cara do vídeo era o cara justamente que estava indo para o ataque, estava fazendo as coisas acontecerem, estava criando situações de jogo. Então, você entende? Ele estava obedecendo taticamente exatamente o que foi pedido, e o técnico estava olhando, achando que ele estava fazendo corpo mole e não estava jogando como ele sabia. Então, a gente entrou num acordo que ele iria entender o esquema do técnico para que ele não desobedecesse o técnico taticamente, mas ele não deixaria de, quando a bola tivesse em condições, e com ela até a metade do campo chutar. E assim foi feito, e assim começou a ser feito. Ele se tornou titular, ele foi jogando todos os jogos e acabou de se mudar semana passada para a Europa, um time que contratou ele justamente por isso. Chegou no time, o técnico falou para ele exatamente a mesma coisa, que queria que ele ficasse para trás, que ele não precisava ir tanto para frente. E aí ele deu risada na sessão a semana passada e ainda brincou comigo: Melissa, eu já aprendi, eu vou fazer aquilo que a gente combinou. Porque qual é a grande questão? Você precisa sim ter uma obediência tática, tá? Então você precisa manter a obediência tática àquilo que o técnico está pedindo. Só que às vezes o técnico está pedindo uma coisa, mas ele entende que o seu potencial dá para fazer outra. Só que aquilo não encaixa no que ele está pedindo e ele não sabe às vezes como fazer aquilo funcionar. Então você precisa entender que ao mesmo tempo que você tem que ter uma obediência tática, você tem que ser confiante para entender que daquilo que você é forte, sabe fazer você. E que você não se esconde do jogo muitas vezes, mas que você vai para cima. Por isso que essa inteligência tática é importante, associada à confiança. Porque você precisa entender assim, aqui eu posso ir com a bola e posso fazer. Porque aí não vai ter bronca. Se você fizer o gol, tá ótimo. O problema é quando você vai com medo, porque você está desobedecendo o técnico, chega lá, dá errado, vai levar um monte de bronca depois. Então, a grande questão é justamente você ter essa consciência. E você só consegue atingir essa consciência quando você entende quem você efetivamente é. E aí, foi o que o Cirilo falou, alguém está vendo. Então, eu estou dando esse exemplo do meu cliente justamente para vocês entenderem. Ele estava fazendo exatamente o que o técnico queria, e o técnico falou para ele que não foi o cara que ele contratou. Só que, quando ele chegou, o técnico falou para ele, não é para fazer isso que eu não gosto. Então, você entende? Ele teve que retomar a confiança dele para falar, não, peraí, então eu vou fazer o que eu sei, e se o técnico quiser me pôr no banco, vai pôr no banco, mas eu vou fazer o que eu sei. E fazendo o que ele sabe, ele não foi, pelo contrário, ele foi titular absoluto de todos os jogos e conseguiu reverter a situação. Então, isso eu preciso que vocês entendam. Só que você só é capaz de fazer isso quando você tem um conhecimento maior a respeito de você mesmo. Então, eu vou mandar depois para vocês 3 atividades, elas são sequência, tá? Que é para você começar a realmente acessar esse eu confiante dentro de você.
Lembra, sempre para você adquirir uma habilidade, você precisa entender o que tira ela. Então, o primeiro exercício, vocês vão ver lá que vocês vão ter que fazer situações que realmente te deixam confiante e situações que te deixam inseguro, porque a partir dessas situações, você vai começar a criar cenários. Então, aquelas que te deixam seguro, como que você vai usar a seu favor no dia a dia? Aquelas que te deixam inseguro, você vai projetar imagens. Então, peraí, tá, como que um cara top no meu esporte agiria nessa situação aqui que tá me tirando a confiança? Como que fulano que já ganhou não sei o que faz quando ele está passando por esse determinado desafio? Como ele se prepara? Então, aí vai ter na sequência uma série de perguntas para vocês desafiarem essas situações. E por último, é a lista para reforçar o autoconhecimento de vocês. Então, das forças e fraquezas que vocês têm, quais realmente são importantes serem trabalhadas, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um atacante, tá? Então vamos lá, sei lá. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo do futebol que vem mais rápido na minha mente. Eu tenho um atacante. Eu sei que ele tem que saber básico de marcação, mas eu não posso ficar botando ele treinar marcação o tempo todo. Vou falar o Denis é um exemplo bom. Eu sei que o Denis tem que saber fazer movimentação com o pé para colocar a bola. Eu sei que ele tem que saber dar início para o jogo, mas eu não posso cobrar dele que ele treine todo dia isso como se ele fosse um cara da linha, um ala, um pivô, um fixo, porque não é a função dele. Eu sei que ele tem que ser bom em se movimentar com os pés para conseguir dar início para o jogo, mas eu não posso cobrar isso dele, não é a função dele. Então, isso é importante entender. Quais são as construções que vocês precisam desenvolver e aperfeiçoar dentro daquilo que torna você bom na sua posição. Tá? Esse é o último exercício. Eu vou mandar depois para o Ciliro Patassi, aí eles repassam no grupo para vocês. Por quê? Porque é para vocês conseguirem reforçar e construir essa confiança dentro de vocês. Desculpa, a boca está falhando. Para vocês conseguirem começar essa construção fortalecendo a confiança dentro de vocês mesmos. E agora eu quero saber, perguntas, dúvidas, tudo o que vocês quiserem saber. Agora é hora de vocês me questionarem sobre tudo o que vocês quiserem. Então, perguntas, dúvidas, tudo o que vocês quiserem saber. A vez de vocês. Melissa, eu tenho uma pergunta. Pode Uma perguntar. dúvida. É uma pergunta. Pode perguntar. Eu tô aqui no Nordeste agora, né? E eu tava no São Lourenço, no time passado que eu tava, né? Eu tava lá em Santa Catarina. E em alguns momentos do jogo, em um jogo que eu joguei específico contra o Tubarão da Liga Nacional, eu joguei, me sentia muito leve para fazer todos os meus tipos de movimentos que eu sempre fiz, entendeu? Tipo, Sim. naquele jogo em específico, eu me senti, tipo, eu mesmo. Eu senti que eu era aquilo que eu tava realmente apresentando. E tipo, daquele jogo para cá, tipo, de uns jogos para cá, tipo, não foi mais a mesma coisa, entendeu? E eu queria entender, tipo, por quê? Porque tem jogo que eu entro, tipo, tem jogo que eu entro no flow do jogo, sabe? Quando você entra no jogo Sim. e, tipo, você tá bem, você consegue fazer aquilo que realmente você sabe. E tem outros jogos que você entra e, tipo, não sai, as coisas não acontecem. E eu queria saber o motivo, tipo, porque tem jogo, no jogo contra o Tubarão, eu falei, eu vou fazer tudo que eu... A minha preparação tem que ser igual, né? Nos próximos jogos eu vou fazer tudo igual para realmente sair como foi o jogo do Tubarão. Só que tem jogo que não é a mesma coisa, entendeu? Todo Então, jogo muda. E eu queria saber o motivo, o porquê disso. porque você fica tentando reproduzir uma coisa que não precisa ser reproduzida. Você acabou de dar a resposta quando você diz assim, aí eu fico tentando fazer tudo igual para ter o mesmo resultado. Só que os jogos não são iguais. Tudo igual, mas tipo, Entende? eu fico pensando, né, tipo, como eu me preparei para aquele jogo, como que eu, entendeu? Exato. Só que aí eu vou deixar as coisas um pouco mais leve para você. Ao invés de você ficar tentando repetir os movimentos que você fez, repetir toda a rotina, tudo que você fez no jogo passado, tentando buscar o mesmo resultado, eu vou pedir para você sempre pensar assim: quem é o meu adversário e o que eu posso fazer hoje para dar o meu melhor contra este adversário que eu estou enfrentando? Cada jogo tem um objetivo único. Tá? Então, o que você fez no jogo do Tubarão, por exemplo, você não pode repetir no jogo contra outra equipe, porque a outra equipe não responde do mesmo jeito como o Tubarão respondeu. Dá para entender? Então, o que acontece? Você fica tentando fazer as mesmas coisas que você fez contra o Tubarão, contra uma equipe que está respondendo diferente.
Então, é mais ou menos assim, o que tem para hoje? Então, qual é o jogo que está se apresentando para você? E dentro do jogo que está se apresentando, qual é o seu objetivo? O que é que você deseja fazer, de acordo com a situação que vai se apresentar? E aí, jogo a jogo, você tem que ter objetivos e objetivos diferentes. Você pode dizer para você, eu quero fazer aquilo que eu fiz no jogo passado, mas você tem que entender se cabe contra aquele adversário. Por exemplo, você pega um adversário, tá todo mundo jogando na frente do gol, não adianta você querer ficar finalizando o tempo inteiro, você tem que achar espaços. E de repente você jogou contra alguém que dá espaços, você pode finalizar toda hora que você estiver de frente pro gol com a bola numa posição boa. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é: um jogo nunca é igual ao outro. Primeiro, porque o adversário é diferente, e segundo, porque você também não é o mesmo. Então, toda vez que você for para um jogo, você pode lembrar o que foi bom no jogo passado, você pode pensar o que esse adversário pede de você, e aí sim você cria um objetivo específico para cada jogo, para acessar o flow de cada jogo. Entende a diferença? É isso que eu preciso que você execute. Sim. Entendendo que cada jogo é único, que ele não é uma repetição. Eu preciso porque é o que acontece. Você vai um jogo bem, a sua mente fica querendo tentar replicar os outros jogos iguais, e você começa a se pressionar. Primeiro fato, você já não entra em flow. Se você está se pressionando, não entra em flow. Você só entra em flow se você está leve. Então, a primeira coisa, quando você entende que cada jogo tem um objetivo específico e cada jogo você está lá para fazer algo que você se preparou para isso, você fica mais leve para começar a acessar o flow. Okay? Não fica tentando replicar um jogo para o outro que não vai funcionar. Por isso você se sente pesado, e aí você começa a falar, puta, as pessoas vão falar para mim que contra o tubarão eu fui assim e agora eu tô assado. Entende? Não funciona. Entendi. Então, é isso que eu quero. Cada jogo único. Qual é o objetivo daquele jogo? De acordo com o adversário que você vai enfrentar, o que é que você pode usar de força, como é que você usa as fraquezas dele, como é que você se comporta, que tipo de ações você pode realizar ali dentro que te dão o controle da partida. É jogo a jogo. Tá? Então, não é replicando o jogo passado, é pegando o jogo passado e entendendo que dá para participar daquele, o que tem que ser diferente para aquele novo. Aí você consegue acessar o flow com mais facilidade. E em questão de preparação, Melissa, tipo, também não se apegar nisso também. Tipo, me preparei em um jogo, tipo, contra o Tubarão, o exemplo que eu dei. Me preparei de tal forma. No outro jogo, não precisa se preparar da mesma maneira que você se preparou contra o jogo do Tubarão, no caso. Não use isso como superstição. Tem uma rotina, sim. Tá? O que significa ter uma rotina? Ter coisas que não podem faltar. Então, por exemplo, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, 5 minutos de visualização, coisas que são imprescindíveis para você, ela tem que existir, porque isso é uma rotina. Não torne uma superstição, tipo, eu tenho que fazer isso todo jogo, senão eu vou jogar mal. Eu tenho que fazer isso todo jogo para replicar, para jogar bem. Não, mas existem coisas sim que fazem parte da sua rotina que você precisa manter. Então, se você está acostumado a acordar num determinado horário, se você está acostumado a fazer exercícios de respiração ou visualização, isso você mantém, porque isso faz parte da sua carinha do jogo, sabe? Eu chamo de game face. Você cria uma rotina que faz parte do seu jogo, que prepara sua mente para o jogo. Então, ter uma rotina é importante. Replicá-la exatamente do mesmo modo todos os jogos, não tem necessidade, porque ela pode acontecer de modos diferentes, sendo a mesma rotina, acontecendo de modos diferentes em momentos diferentes. Então, por exemplo, você está em casa, você pode ter a mesma rotina, mas você vai se preparar diferente porque você está em casa. Você está no hotel, você vai ter a mesma rotina, mas a preparação é diferente porque você está no hotel. Se você fica tentando replicar a mesma coisa de casa no hotel, do hotel em casa, fica confuso, porque você não está no ambiente. Só que todos os elementos fundamentais da rotina têm que estar presentes, porque isso é disciplina, tá? Isso é preparar a sua mente para o que você vai fazer. Entendeu? Entendi. Alguém mais? Obrigado. Mas ainda te agradeço, Bruno. Alguém mais? Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Eu só queria Melissa, entender. Pode falar, Denis. Fala, Juan. eu queria uma dúvida, às vezes tem algum tipo de exercício para a gente poder trabalhar esse lado, que eu acredito que às vezes acontece com a grande maioria, né? Eu acho que cada jogo é um jogo, né? Mas os primeiros dois lances, os primeiros dois momentos iniciais do jogo, acho que interferem muito nisso também.
Eu, pelo menos, tenho muito isso, porque tem dias que, às vezes, as primeiras 2 bolas, o cara tenta forçar alguma coisa, o cara erra, o cara fica, puta, hoje tá foda, hoje... Né, o cara vai tornando o cara mais burocrático no jogo, né? O cara passa Entende? a querer construir de novo essa confiança ao longo do jogo, sem forçar tanto, para o cara se sentir bem de novo, para arriscar, né? Não sei se você entendeu muito bem o que eu quis dizer. Entendi. A É que, galera na concorda verdade, a comigo. maioria dos atletas, não é só vocês, não. A maioria dos atletas, eles têm essa mania de achar que o primeiro toque na bola dele define todo o resto do jogo, tá? O que, na verdade, continua sendo uma crença, porque, na verdade, não é a primeira bola. Só que o que acontece? Às vezes você está mais concentrado, às vezes você está um pouco mais ansioso e você acaba errando a primeira bola. Só que aí o que acontece? Você fala, puta, hoje o jogo vai ser difícil, errei a bola, fiz isso, fiz aquilo. E aí você torna o jogo difícil e mais burocrático, porque você fica tentando controlar tudo e fazer o correto. Existe uma alternativa mais simples. Primeiro, quando você projeta o início do jogo na sua mente. Então, por exemplo, 2, 3 dias antes, você começa a imaginar o que você vai fazer durante a partida. E o segundo ponto, você entender que, se você não começar a partida bem, que tipo de informações, que tipo de fala, de frases você gostaria de dizer para você, para que aquela situação não interferisse nas outras. Então, é como se você tivesse dentro da sua cabeça um mentor que, na hora que você comete um erro, ele vai dizer para você: não, vamos embora, vamos fazer isso, olha a bola desse jeito, faz agora isso aqui para ficar mais tranquilo. A gente tem 2 situações. Você treina antes, então você visualiza o seu início de partida antes, na sua mente mesmo, com jogadas que você sabe fazer, tentando imaginar o que vai acontecer, então você usa a visualização, e você cria uma espécie de mentor, que é uma fala que você vai ter caso você comece o jogo errando, para você falar aquilo para você, para sua mente conseguir produzir aquilo de um jeito diferente, tá? Então a gente tem essas 2 alternativas que você pode usar para evitar esse momento. Só que, de novo, tá? Se você deixa a primeira bola do jogo interferir na sua confiança, voltamos no ponto, quanto você realmente acredita que você é capaz de fazer aquilo que você está executando, entende? Porque se você tem certeza de que você é capaz de fazer aquilo, o jogo tem 200 bolas, 300 bolas, um monte de bola. Por que que uma definiu tudo? Entende o ponto? Então, isso para mim é importante. Se você, e não é só você, a maioria dos meus atletas define o jogo pela primeira bola. Só que aí você está limitando todo o teu potencial a uma única jogada. E é Então, aquilo que você falou, né, Melissa? Isso daí que define os atletas de alto níveis, né? exatamente. Quem tá lá no topo. Porque o atleta de alto nível ele entende que ele não tem uma bola, ele tem um monte. E não tem uma bola que é mais importante ou menos importante. Todas as bolas que eles estão jogando são importantes. Todas as bolas têm importância. Então, eles jogam bola a bola. Então, não importa se ele acertou, errou a primeira, acertou, errou a última. O que importa é que a todo momento ele está ali focado em fazer aquilo que ele se preparou. Então, Lua, tenta essas 2 estratégias para ver se te ajuda, para você conseguir começar a controlar isso e entender que, assim, é ok, tá? Não é só você. Mas sim, você tem o poder de escolher se você vai se deixar afetar pela primeira bola ou se você vai construir o jogo inteiro depois disso. Eu tenho muito atleta que erra a primeira bola e depois o jogo fica incrivelmente bom e o cara sai da partida, tipo, rei da partida, o melhor da rodada e todo o resto que ele tem direito. Por quê? Com Porque, certeza. de novo, errar às vezes é uma coisa que vai acontecer. Escolher permanecer no erro é sua decisão, entende? Esse é o ponto. É isso que eu acho engraçado, né? Porque às vezes a gente pode começar bem o jogo e ao longo do jogo o cara errar, o cara já tá tão nesse intuito, né, da confiança que o cara tá cagando se o cara errou ou não, o cara consegue. Exatamente. Mas esse início, essas 2, 3 primeiras bolas, é engraçado a importância que às vezes gera, né? Porque às vezes o cara cria um parâmetro de como o cara tá no dia baseado nessas primeiras bolas. Pois é, e é o que está errado, porque às vezes a primeira bola você está entrando, você ainda está frio, você ainda está desconcentrado, você está ansioso, qualquer coisa que seja, que pode permitir que você cometa um erro sim. E é esse o ponto. Se você tiver medo disso, ou se você ficar o tempo todo, nossa, essas primeiras bolas vão definir como eu estou hoje, você está criando uma limitação para você mesmo. Entendeu? Porque você está dizendo que assim, se eu for mal na primeira bola, porque eu costumo dizer para o atleta assim, tá, se você for mal na primeira bola, o resto do jogo vai ser ruim, então vamos fazer o seguinte, se errar a primeira bola, pede o técnico te tirar, se assistir o jogo do campo, você gostaria de fazer isso?
Errou a primeira bola, Juan, você realmente gostaria de falar para o técnico, ó, técnica, errei a primeira bola, vai ser ruim o jogo inteiro, me põe no banco, eu vou ficar vendo o jogo? Você não vai querer fazer isso. E se Exato. você não quiser fazer isso, então você está me provando que realmente não é uma bola que define o jogo. Porque se você acreditasse realmente que a primeira bola faria o resto do jogo ficar ruim, você falaria, técnico, tira que hoje não é meu dia, me deixa no banco. Então, Exato. entende como é contraditório? É por Do isso que eu outro preciso que lado, você né, entenda. a primeira bola, em alguns casos, ela define se o atleta ele volta de novo para a quadra ou não. Exatamente. Às vezes é isso. O cara entra, erra 2 passos, já vem. Vem, não entra mais. Entendeu? Mas É é isso por isso. mesmo. Exatamente. Mas é por isso, Cirilo, que o que define mais é o como você se prepara. O técnico, ele pode. Eu sei, eu tenho um monte que fazia isso também, Cirilo, você sabe disso. Mas a questão é, se o técnico sabe como você se preparou, Ele, não é. É. Entendeu? Agora, se ele sabe que a preparação foi displicente, errou 2 bolas, ele vai te pôr no banco mesmo, mas ele entende que é porque ali não está no clima mesmo, porque ele sabe. Então, esse é o ponto. É o modo como você se comporta no dia a dia, são suas atitudes que também definem essa primeira bola. Verdade. E você não teria pode tanto ter- medo de errar a primeira bola se você soubesse que você realmente se preparou para aquilo e que você está tranquilo e sossegado. Você não teria medo do técnico te tirar porque você vai errar uma bola, porque você sabe que não tem problema, mesmo que você erre, ele vai confiar porque ele viu o que você fez. Entende como é muito sutil? A confiança é realmente algo muito sutil. Entendeu? Então, alguém mais? Eu vou me retirar, porque já está bem tarde Vamos, é aqui. isso que eu ia falar, Então, já está na hora. vou Eu dar que boa noite aí, pessoal. Boa noite, não, Muito boa tarde. obrigada, Denis. Bom trabalho Ó, aí. Boa noite, bom descanso. obrigado. Tchau, Valeu, tchau. Boa Denis. noite, Cirilo. Boa Tchau, sorte. tchau. Foi com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Abraço. tchau. Ô, Melissa, eu tô num compromisso aqui, tava digitando, mas acho que o Cirilo tocou num ponto-chave aí sobre o retorno dos atletas, né? A quadra, por exemplo, depois que comete um erro, acho que é a maior preocupação, principalmente daquele atleta que está tendo poucos minutos de quadra, né? Isso, Quando exatamente. ele entra no jogo, ele fica assim, meu Deus, já não estou jogando. Se Não eu posso errar, errar, porque então, se eu errar, ele vai me tirar. já era, vai Sim, acabar. Então, sim, eu é acho que isso. a gente como treinador, tem uma responsabilidade muito grande, Sim, né, perante um momento desse, né? Eu tento, sim. já passei por isso também como atleta, então treinava muito bem. Quando ia entrar no jogo, que era poucos minutos às vezes, dependendo da equipe, eu tinha medo de errar. E aí tinha uma qualidade muito grande de passe Mas não e já consegui tentava, acertar nunca. exato, e dava passe para o lado. Então era um jogador normal, né? E aí vai Exatamente. naquela situação que o Cirilo comentou sobre você fazer o que você tem de melhor, né? Um jogador que não tem características de drible, por exemplo, um back que é mais marcador, né? Sim, Vai ficar arriscando um drible irresponsável se não é da qualidade dele. Então ele faz o que compete a ele. Mas acho que a gente como treinador também tem que repensar essa situação e passar essa confiança para o atleta. tem. Tem, porque é muito importante para ele entender que, assim, não é porque ele errou uma bola que ele vai para o banco, porque isso também faz com que ele já não consiga sentir confiança. Porque lembra, é o 100 de 100. Eu tenho uma chance. Entendeu? Então, esse é um ponto importante realmente, você entender que, assim, ok, você não vai deixar o cara errando 10 bolas na quadra também. Eu entendo isso. Mas é o cara entender que não é esse o ponto. Entendeu? Ele pode sim ter tempo para consertar o erro. Certo? Alguém mais? Ninguém mais tem dúvida? Então, eu vou mandar para vocês as atividades, para vocês começarem a treinar essa confiança, para vocês começarem a realmente acessar essa habilidade mental de vocês. Quem tiver alguma dúvida já sabe, é só me mandar mensagem, tá bem? Melissa, obrigado mais uma vez. Cirilo, eu que te agradeço, muito obrigada. Está tendo aí uma boa resposta, né? Uma boa integração com os Sim. meninos. Isso é importante também, né? Eles até ficar um pouquinho mais familiarizado com você e você com eles. E fiquei muito feliz. Hoje a gente já teve uma interação maior, o que já me deixou mais feliz. À Isso, medida cada que a vez gente for avançando, vai ser cada vez mais.
Ótimo. Então a gente se vê aí no próximo mês. Obrigado. Combinado. Eu agradeço a todos vocês. Quem precisar de alguma coisa, me manda mensagem. Um beijo, viu, gente? Boa tarde, bom trabalho para Obrigado, todo mundo. Melissa. Fica com Deus. Beijo. Obrigado, Valeu, Melissa. amigo. Tamo junto. Tchau, tchau. Boa É. semana para todo mundo. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Cirilo. Até o próximo. Tchau, Melissa. Tchau, tchau.